Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. Bora começar! O tema de hoje começa na página 183, pega lá para acompanhar comigo. O assunto de hoje é indígenas, escravizados e imigrantes. Vamos ver qual foi o comportamento no governo de Dom Pedro II em relação a esses povos. A pergunta que norteia a aula de hoje é a seguinte: qual foi a política do governo imperial em relação aos indígenas, aos negros escravizados e aos imigrantes europeus? Então a gente tem três assuntos principais aí para tratar. O primeiro assunto é em relação à política indigenista. Qual era o comportamento governamental em relação aos indígenas do Brasil? No primeiro parágrafo ele fala que, de modo geral, os políticos do século XIX, os intelectuais, consideravam os indígenas inferiores aos brancos. Isso também vai valer aos negros, a gente vai ver daqui a pouco. E aí eles defendiam que, para o país se desenvolver, os indígenas deveriam ser submetidos à tutela do Estado, ou seja, o Estado brasileiro que sabe o que vai fazer com eles, e não eles próprios, não eles por escolha própria. E aí o texto continua falando que o Estado incorporaria as terras indígenas e os prepararia para se tornar eficientes trabalhadores. O problema é que eles não tinham concordância em como fazer isso, porque tinha muita gente que falava que deveria trazer o indígena, submeter o indígena ao governo de forma pacífica. Outros falavam que o indígena deveria ser submetido de forma violenta. Alguns exemplos. José Bonifácio, do século XIX, defendia, por exemplo, que os indígenas deveriam civilizar-se, ou seja, ele não considerava o indígena com uma capacidade de civilização, portanto, ele deveria dar um jeito, ou o governo brasileiro deveria dar um jeito de civilizar esse indígena, propondo integrá-lo, então, por meio da educação, do trabalho e da mestiçagem. Já outros políticos da época falavam que os indígenas eram selvagens e desumanos e só poderiam ser submetidos através da guerra e do extermínio. Então você tem aí dois lados de uma moeda. Essa moeda seria o governo brasileiro. Como cuidar ou tratar ou colocar sob a tutela e por que colocar sob a tutela do Estado? Então, haviam algumas divergências. Fato é que no parágrafo 3 e 4 ele fala que o governo brasileiro, o imperial, começou a fazer aldeamentos, criar aldeamentos pelo Brasil, em todas as províncias, que vão sobreviver até a queda do regime monárquico, até a queda do governo imperial. Para que fazer essas aldeias? O governo imperial atendia os seguintes objetivos. Primeiro, integrar o indígena à sociedade brasileira, ou seja, não excluí-lo, mas ao mesmo tempo colocá-lo na condição de trabalhador rural. Então, colocar ele em reservas rurais. E liberar terras indígenas, ou seja, eu concentro os indígenas numa região para que outras regiões ficassem, entre aspas, livres para os imigrantes europeus que estavam chegando, que o governo brasileiro vai incentivar a sua chegada, a gente já vai ver daqui a pouco. Então, criação de aldeias, criação de aldeamentos no século XIX, feita pelo governo imperial para liberar terras para os imigrantes que estavam chegando. Enquanto isso, enquanto a política indigenista estava acontecendo com a construção de aldeamentos, a Inglaterra, no século XIX, começa a pressionar, entre aspas, o mundo e vários países a extinguir o tráfico negreiro. Tanto é que no início do século XIX eles vão abolir o tráfico negreiro para as suas colônias, a exemplo das 13 colônias, né, que vão se tornar os Estados Unidos. E aí eles começam uma política mais agressiva, mais energética contra o tráfico de escravizados. Aí vem a pergunta, por que a Inglaterra faz isso? Só um detalhe, vamos lembrar que no século XIX, 1850, a Inglaterra está passando por um momento chamado de Segunda Revolução Industrial, onde a eletricidade, o petróleo, o aço serão aí símbolos desse momento. Então, por que a Inglaterra começa a pressionar o mundo, digamos assim, a abolir o tráfico negreiro? Primeiro, que ao abolir o tráfico nas suas colônias, o governo ele criou condições para que os colonos não mais comprassem escravos, mas comprassem produtos industrializados ingleses, produtos industriais, ou seja, mercado consumidor. Segundo fator, porque quando eles proíbem o tráfico nas Antilhas, ou seja, nas grandes ilhas inglesas, eles obrigaram os proprietários a empregar trabalhadores assalariados, ou seja, você que era um colono inglês, você tinha que, como você não podia mais comprar pessoas escravizadas, negros escravizados, você tinha que empregar e dar um salário. Fazendo isso, o preço da tua produção, o preço do teu açúcar aumentou. E aí,
A Inglaterra olha isso e fala, opa, peraí, os nossos produtos ficarão mais caros porque agora os nossos produtores estão pagando um salário. O açúcar inglês vai se tornar muito mais caro que o açúcar brasileiro, por exemplo, produzido por escravos. Então tem um segundo fator aí. A Inglaterra começa a pressionar os países a também abolir a escravidão, já que o preço dos seus produtos aumentaram, aqueles produtos que vão agora ser produzidos por trabalhadores assalariados. Um terceiro fator que vai fazer com que a Inglaterra tenha uma certa relevância nesse palco contra a escravidão é uma forte campanha abolicionista, ou seja, pessoas lá na Inglaterra mesmo, principalmente os Quakers, que eram grupos ligados à religião e universidades, aos protestantes, eles realizavam petições públicas anti-escravistas, ou seja, pediam mesmo pelo fim da escravidão, pressionaram o parlamento inglês e aí os políticos vão começar a ceder, entre aspas, a essas pressões. Então você perceba que tem vários fatores que vão fazer a Inglaterra começar a pressionar pelo fim da escravidão. O que isso tem a ver com o Brasil? É que a gente vai ver que uma série de leis serão instituídas no Brasil, caminhando então para 1888, a abolição total da escravidão, que é a Lei Áurea. Só que no começo, o último parágrafo da página 186, fala que num primeiro momento o tráfico vai aumentar. Por quê? Olha só, em 1831, o governo regencial validou um tratado assinado 5 anos antes que previa a proibição definitiva do tráfico negreiro. Contudo, uma forte campanha em defesa da manutenção do tráfico dominou o parlamento. Traduzindo, os políticos brasileiros do século XIX eram a favor da escravidão. Eles queriam que continuasse a escravidão. Professor, por quê? Porque muitos deles tinham escravos. Muitos políticos brasileiros do século XIX eram cafeicultores, eram produtores de açúcar, e a base da mão de obra deles era o negro escravizado. E aí, a resistência deles foi tão grande que o tráfico não só continuou no primeiro momento, mas eles vão aumentar esse tráfico batendo de frente com a Inglaterra. Só que essa queda de braço, quem vai ganhar acaba sendo a Inglaterra, você já vai entender o porquê. Então perceba, a Inglaterra pressiona o mundo a começar a abolir a escravidão. O Brasil ele vai ter um longo processo, você vai ver que foi um processo lento, gradual, para que os políticos não tivessem muita perda de mão de obra, e aí, num primeiro momento, a reação deles é traficar mais ainda. Agora vem uma das partes mais importantes da aula de hoje, que vai te mostrar as principais leis em relação à extinção do tráfico negreiro. O pontapé inicial é uma lei inglesa chamada Bill Aberdeen, de 1845. Você acabou de ver que a Inglaterra começa a pressionar o mundo a extinguir o tráfico negreiro e os seus fatores. Só que essa lei de 1845 autorizava o seguinte: a marinha inglesa poderia apreender os navios negreiros e julgar os responsáveis em tribunais da Inglaterra. Ou seja, a marinha inglesa encontrou um navio traficando pessoas da África para a América ou para qualquer outro lugar, a marinha inglesa poderia apreender o seu navio e julgar os responsáveis, então, lá no próprio país. Ah, mas isso é um ataque à soberania. Vamos lembrar o seguinte: a Inglaterra tinha uma das melhores marinhas do mundo, era uma potência, não só econômica como militar. Então, bater de frente com a Inglaterra era complicado, né? Numa queda de braço, provavelmente você ia perder. E aí os países vão começar a acatar essas ordens. A Inglaterra ela vai ter um dedo na pressão geopolítica. A palavra geopolítica aqui ela não se encaixa 100%, mas o que eu quero dizer é que a influência inglesa, a influência britânica sobre o mundo nessa relação de extinção do tráfico negreiro, ela vai ser muito forte. Tanto é que o Brasil vai começar a instituir uma série de leis que aos poucos vão abolindo a escravidão. Só que por que aos poucos? Por que não de uma vez? Porque é aquilo que eu disse antes, os políticos brasileiros tinham escravos. Eles eram escravocratas, cafeicultores, produtores de açúcar. Então, para eles não perderem os seus privilégios de uma vez só, para eles não perderem a sua principal mão de obra e ter tempo de reagir em relação a essa mão de obra, não é à toa que eles vão incentivar a vinda de imigrantes europeus para o Brasil para trabalhar nos cafezais, em outras produções agrícolas, eles vão começar, entre aspas, aos poucos, colocar uma série de leis que vão libertando os escravos, só que de uma forma gradual e segura. Gradual e segura em que sentido? Não liberta tudo de uma vez, mas vai aos poucos. Alguns exemplos. 1850, Lei Eusébio de Queiroz. Não poderia mais trazer escravos para o Brasil. Poderia haver compra e venda dentro do território nacional,
mas trazer de fora não podia mais. A Lei Eusébio de Queiroz era uma resposta, então, uma reação a Bill-Oberdin, já que os navios que se fossem encontrados no oceano seriam apreendidos, então a gente faz a abolição desse tráfico, mas no mercado interno vai continuar acontecendo, de novo, para não perder a mão de obra. 21 anos depois vem a Lei do Ventre Livre, que falava que quem nascesse a partir daquela data, os filhos de escravizadas seriam livres. Só que aí você pensa, nossa, que legal, os filhos serão livres. Só que a lei sempre tinha uma brecha para aumentar o tempo de serviço para que esse cafeicultor, esse açucareiro não perdesse a sua mão de obra. Quer ver? As crianças livres ficariam com as suas mães até os 8 anos. Depois disso, os senhores podiam optar em receber uma indenização do Estado ou exigir que esses filhos trabalhassem para eles até os 21. Então perceba, não era uma liberdade total. Quando eles fizessem 8, o dono da mãe deles faria uma escolha. Se gostaria de ganhar uma indenização do governo, porque na visão dele ele sairia perdendo, ou então exigir que esse filho trabalhasse aí dos 8 aos 21, aí sim ele seria livre. Então perceba, eu solto, mas eu não solto tudo. Eu vou liberando, mas eu consigo colocar brechas na lei, lembrando que esses políticos eram escravocratas. Aí, em 1885 tem um outro exemplo interessante, que é a Lei dos Sexagenários. Todos os escravos com mais de 60 anos estão libertos. Opa, legal. Liberta os escravos com mais de 60. Só tem um detalhe. A expectativa de vida de um escravo variava de 20 a 30 anos. Era raros os casos em que o escravo chegava a 60. E aí, por mais que você chegasse nos 60 e você comemorasse, falasse, nossa, agora estou livre, não. Tinha uma parte da lei que falava o seguinte, quando você completasse 60, você ficava mais 3 anos trabalhando para o seu dono, aí sim você era liberto. Então perceba, liberta com 60, segura 3, aí sim vem a libertação. Tudo isso vai culminar, vai terminar na Lei Áurea, 1888, em maio, quando a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assina a abolição da escravidão no Brasil. Essa é a lei final, é a lei mais curta da história do Brasil, mas é a lei última em relação à escravidão. Então perceba, o movimento anti-escravista começa no século XIX, no começo do século XIX, e vão aí arrastar por mais de 60 anos até que o Brasil faça a abolição da escravidão em 88. Lembrando que o Brasil faz a sua independência em 1822. Então, 66 anos depois, tem a abolição total da escravidão. Todos os negros estão libertos no Brasil a partir de maio de 1888. Na página 190 ele traz um detalhe importante. Lembra que eu falei que o dono do escravo, o dono da escrava, quando o filho da escrava nascesse pela lei do ventre livre, ele optaria por ganhar uma indenização do governo ou esse filho trabalhar dos 8 aos 21 anos? Pois é. Essa tal indenização ela acontece do lado do dono só. Porque o escravizado, ele não foi indenizado em nenhuma parte. Foi uma pessoa que foi tirada à força do seu país ou nasceu já na condição de escravizado. E quando a libertação acontece em 88, no parágrafo 1 da página 190, fala que esses ex-escravos eles não vão receber nenhum tipo de auxílio, nenhum tipo de indenização, diferente do dono que recebeu do governo por ter esse escravo. E aí, para recomeçar a vida longe, para recomeçar essa vida agora de libertação, faz o quê? Né? Você não tem um trabalho, você não tem uma casa, você não tem uma renda. Muitos ex-escravos voltaram ou continuaram a trabalhar para os seus ex-senhores, seus ex-donos, numa situação de dependência, só que agora não como escravizado, como um assalariado. Só que não acho que era um salário relevante, né? Porque você tem agora um dono de uma área rural com centenas de ex-escravizados trabalhando para ele, e ele pode pagar um valor ínfimo, um valor mínimo aí para essas pessoas, já que ele não pode mais vendê-las. Então, essa dependência a gente percebe no Nordeste brasileiro. Muitos ex-escravizados voltaram a trabalhar para os seus ex-senhores. No parágrafo 2 fala que em São Paulo e Rio de Janeiro foi comum encontrar libertos que estabeleceram regimes de parceria com seus antigos donos. Ou seja, eu vou fazer aqui um sistema de parceria com meu antigo dono para que eu continue trabalhando aqui, ganhando um salário, alguma renda mínima aí que eu puder. No parágrafo 3 fala que muitos ex-escravos também buscaram trabalho nas cidades, né, saíram das áreas rurais, a maior parte deles sem condição de concorrer com os imigrantes, porque a gente vai ver quando os imigrantes chegaram,
a prioridade será para os imigrantes brancos e não para os negros libertos. E aí, esses negros libertos terão que, infelizmente, aceitar os trabalhos mais pesados, mais mal remunerados, que era o que a praça dava para eles. Era o que a praça, era o que o comércio, era o que os empregadores disponibilizavam, já que os melhores empregos, com as melhores rendas, com os melhores suportes, seria dado preferência aos imigrantes brancos europeus. E no último parágrafo fala que essa abolição da escravidão causou uma perda para o governo, uma perda de um aliado. Como assim? Os cafeicultores paulistas, eles eram a principal base do governo imperial. Quando a abolição da escravidão acontece, eles perdem essa mão de obra escravocrata. E eles, entre aspas, se sentiram traídos pelo governo, porque eles vão perder a principal mão de obra, que era a escrava. Então, eles vão começar a deixar de apoiar o Dom Pedro II. Não é à toa que em 1889 acontece o golpe da República. 15 de novembro é proclamada a República do Brasil, é tirado o Dom Pedro II do poder, mas isso você vai ver mais para frente. Então saiba que a abolição do Brasil vai ter um impacto gigantesco nos aliados do governo imperial, já que eles vão deixar esse governo de lado, vão deixar Dom Pedro II de lado. E é nesse momento que os imigrantes vão chegar em peso no Brasil entre 1850 e 1920, na página 191 ele vai te explicar. Olha só, após a abolição do tráfico em 1850, vários proprietários rurais e políticos do Centro-Sul começaram a tomar providências para incentivar a vinda de imigrantes. Ou seja, estou perdendo mão de obra, vou ver que vai diminuir, preciso dar um jeito. O que eu faço? Fiquei sabendo que alguns países europeus querem pegar o seu excedente populacional e fazer uma transição, fazer um movimento de migração. Eu, brasileiro, político, que era escravocrata, agora incentivo aos europeus a chegarem no Brasil para ter uma vida, ter uma nova vida aqui no Brasil, tentar ter uma nova alternativa. E aí, nesse mesmo ano, 1850, o Brasil aprova uma lei chamada Lei de Terras. Ela é muito importante você entender ela, porque ela falava o seguinte: antes dessa lei, as terras do Brasil, você conseguiria ter essas terras por meio de doação da coroa, ou seja, Portugal doando essas terras, ou comprando ou ocupando essas terras. Só que a partir da Lei de Terras de 1850, a regra vai mudar. O que mudou? Para você ter uma terra no Brasil, era só por meio de compra, não poderia mais ser doação, não poderia ser mais por ocupação, apenas por aquisição, por compra. A pergunta que eu te faço é: você acha que um negro escravizado, um negro liberto, teria grana para comprar uma terra? Não. Você acha que um indígena teria dinheiro para comprar uma terra? Não. Então, a lei de terras ela acaba sendo exclusiva para os imigrantes que vão chegar aqui, nem todos, porque também chegam vários imigrantes pobres, mas principalmente para quem já tinha terra no Brasil. Quem já era latifundiário, cafeicultor, açucareiro, já tinha poder aquisitivo suficiente para comprar essas terras. Então, os políticos da lei de terras é como se eles fizessem, entre aspas, uma panelinha para que esses próprios políticos pudessem comprar essas terras, mas nenhum outro grupo pudesse comprar. Então, e essa lei, ela também incentivava a chegada de imigrantes europeus para trabalhar nessas lavouras do Brasil com gastos assumidos pelo governo. E um fator interessante de estudar nesse momento, para você entender o Brasil, é que começou uma política de branqueamento. Como assim? Trazer pessoas brancas para o Brasil. Por quê? Porque os políticos do século XIX achavam que apenas os europeus brancos eram civilizados, apenas eles poderiam ter uma prosperidade econômica, apenas eles poderiam fazer o Brasil progredir. Não é à toa que eles vão incentivar que esses imigrantes cheguem. Lembra que eu falei no início da aula? Vários políticos do século XIX achavam indígenas e negros inferiores e brancos superiores. Então você percebe um racismo já nessas políticas do século XIX. E o Brasil aí terá muitas sequelas em relação à sociedade por conta desse momento. Por conta da lei de terras que vai excluir pobres, vai excluir negros, vai excluir indígenas, vai excluir imigrantes brancos, só que com poder aquisitivo pequeno, e vai privilegiar os políticos do século XIX com a lei de terras, e também que o incentivo que eles fizeram era em relação ao branqueamento, o incentivo de chegarem brancos do Brasil por conta do racismo que a gente vai estudar mais para frente. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.